Boa noite a todos. Vim aqui pela primeira vez na casa hoje. Seja bem-vindo à nossa casa. Os vão daqui tudo na vida da casa. Mais ou menos, sejam bem-vindos. Consiga sair daqui levando o que veio buscar conosco aqui na nossa casa maravilhosa. Essa semana, na terça-feira, foi o aniversário do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. Entre vida terrena e mundo espiritual, está 192 anos completou na terça-feira. E hoje damos continuidade às festividades desse ser tão importante nas nossas vidas, todos nós aqui dessa casa, frequentadores e trabalhadores dessa casa. Depois o seu Paulo, na palestra, vai falar mais sobre ele, sobre quem ele foi, sobre a vida dele e o que ele representa para todos nós. E eu vi hoje um pequeno texto de um jovem que havia sido condenado à cadeira elétrica. E aí ele pediu para deixar uma mensagem para a mãe dele. Essa mensagem dizia assim: mãe, estou indo para a cadeira elétrica, mas tu deveria estar comigo. Porque quando roubei a primeira bicicleta, você fez o meu pai pintá-la de cor diferente, mentindo que eu havia ganho de presente, mas não havia gostado da cor. Depois, quando eu roubei o dinheiro do meu vizinho, a carteira com o dinheiro do meu vizinho, você devolveu a carteira com os documentos e disse que havia achado na frente da nossa casa e foi comigo gastar o dinheiro nas lojas do centro. Quando meu pai me bateu porque eu havia roubado um coleguinha de escola, você mandou prendê-lo por maus tratos, ficou do meu lado. Sendo que, na verdade, você deveria me corrigir e não me proteger de maneira falsa. Mas eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo porque eu te amo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre passar a mão por cima dos nossos filhos, nem sempre não puni-los, não castigá-los, significa amor. Quem ama mesmo, de verdade, não deixa cometer erros. Quem ama de verdade, corrige. Busca sempre fazer com que a pessoa siga o caminho certo, não o caminho errado. O caminho errado não leva ninguém a um bom lugar. Vamos nos conectar a partir de agora, fechar os nossos olhos, vamos tentar deixar lá fora todas as energias ruins, pensamentos, vamos tentar buscar entrar em sintonia com o mundo espiritual, que desde já eles já estão trabalhando nos nossos corpos, nas nossas mentes, nos nossos corações, tentando nos dar muita energia. Será completada depois do passe, na sala de matas, durante a palestra do São Paulo. Iniciamos os trabalhos da noite de hoje, comemorativa, festiva do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, com as nossas mentes aliviadas, nossos corações livres, carregados de amor ao próximo, de fraternidade, com a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então acho que já cumprimentei a todos. Hoje eu
não fui tão exigido nas pessoas que procuram para vir falar conosco, né? Então a gente pode mais ou menos apertar a mão de todos, que é de praxe. Nós estamos então hoje festejando o aniversário do Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra, se fosse vivo, estaria completando 192 anos. Então, o tempo de vida física dele, mais o tempo de mundo espiritual, dá 192 anos. Então, a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso desejo de que tudo corra bem para nós, para vocês, para nós, trabalhadores, pessoas que acompanham a casa, vocês que estão simpatizantes da doutrina, pessoas que vêm pela primeira vez, são todos bem-vindos. Aqui é uma casa do Dr. Bezerra de Menezes. Ele é um espírito de escola, um espírito de luz, um espírito de bondade, que atende e socorre a todos nós sem nos cobrar nada, não cobra nada de nós. Se nós quisermos falar com ele, conversar com ele, dizer o nosso nome para ele, podemos dizer, podemos usar ele à vontade, como se diz. Então, as casas espíritas, todas têm um patrono, todos têm um patrono. Esse patrono é o que comanda todo tipo de trabalho dentro da casa espírita e fora da casa espírita, quando nós tiver alguém para nos atender. Alguém no hospital, alguém numa casa, alguém perturbado, enfim, de toda ordem. Se a gente achar necessidade, a gente vai visitar. Porque todo mundo trabalha, até eu, no caso, ninguém é vagabundo, ninguém é aposentado, para poder estar numa boa aí, dizer, vamos lá, e só pode ir. Então, para nós ir, é uma coisa meio difícil, porque nós se reunir é difícil. Então, aqui na casa é um ponto exclusivo, um ponto material, mas nós sempre se encontramos aqui. Bem, conforme, então, a determinação espiritual que veio para nós, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Bezerra de Menezes, para nós conhecer um pouco mais, tanto aquela foto quanto essa aqui, mas a foto dele mesmo, se fosse tirar ao vivo, seria essa aqui. Essa aqui é a foto 3D que chamam, que foi feita no computador, porque na época que o Dr. Bezerra viveu aqui na Terra, quase 200 anos, ele não tinha fotografia tão nítida, era foto mal feita, foto muito rudimental, assim, muito rudimentar. Então ela não era bonita a foto, não é que nem hoje as fotos. Mas aí um companheiro nosso que trabalha na NASA, ligado à NASA, veio no Brasil e viu a figura do Dr. Bezerra, juntou todas as figuras do Dr. Bezerra, botando na máquina dele lá e começou a fazer, chegou nessa foto. Aí ele mostrou para o Divaldo a foto, é esse aqui de volta. O Divaldo levou um susto, porque o Divaldo enxerga, conversa com o Bezerra, olha o que é. Então, o Divaldo disse, é o Bezerra mesmo. É assim que ele é, assim que ele aparece. Então, nós vamos dizer alguma coisa sobre Bezerra para que todos conheçam e fiquem familiarizados com quem foi o Dr. Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831 na fazenda Santa Bárbara, lugar chamado Riacho das Pedras, município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguaratemá, estado do Ceará. Descendia Bezerra de Menezes de antiga família das primeiras que vieram ao território cearense. Seu avô paterno, o coronel Antônio Bezerra de Souza Menezes, tornou parte da Confederação do Estado do Equador e foi condenado à morte pela sua comutada em degredo perpétuo para o interior do Maranhão e que foi cumprida porque o coronel faleceu. Aliás, essa pena que ele recebeu, pena de morte, ele recebeu na Confederação do Estado do Equador. Não sei porquê. E quando ele estava indo para o interior,
talvez pudesse se esconder, que aqui não diz, né, na história dele, é que ele faleceu a caminho do desterro, sendo o corpo sepultado em Riacho do Sangue. Antes dele cumprir uma sentença, ele era, esse senhor aqui, o Antônio Bezerra de Souza e Menezes, ele era avô do Dr. Bezerra, avô paterno. Seus pais, Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias, tenente-coronel da Guarda Nacional, desencarnou em Maranguape no dia 29 de setembro de 1851, de febre amarela. A mãe, Fabiana Cavalcante de Albuquerque, nascida em 28 de setembro de 1791, desencarnou em Fortaleza aos 91 anos de idade, perfeitamente lúcida, em 5 de agosto de 1882. Desde o estudo itinerário Bezerra de Menezes foi muito significativo. Em 1838, ele tinha 7 anos, foi no interior do Ceará, conheceu as primeiras letras em escola, na Vila do Frade, estando à altura do saber de seu mestre em 10 meses. Então ele tinha 7 anos, ele estudou no interior do Ceará, e em pouco tempo de escola ele já estava considerado à altura do mestre. Aí vocês imaginam, o cara dando aula lá, quantos anos dando aula, e ele com 10 anos se equiparou que estava dando aula para ele. Que inteligência que ele tinha, né? Já na Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, para onde se transferiu em 1842 com a família, por motivo de perseguição política, aprendeu latim em 2 anos, a ponto de substituir o professor. Então ele aprendeu latim em Rio Grande do Norte e substituiu o chefe dele. O chefe dele adoeceu, por motivo de que ele ficou dando aula. Ele era um garotão ainda. Ele ficou dando aula para o pessoal de latim. Latim é difícil a gente saber. É uma língua que requer muito conhecimento. Mas ele era um espírito já jovem aqui, mas ele era um espírito avançado para o tempo dele, para a época dele. Em 1846, já em Fortaleza, sob vista do irmão mais velho, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, efetuou os estudos preparatórios, destacando-se em primeiro lugar do tradicional estudo de Liceu, no Ceará. Bezerra de Menezes queria tornar-se médico, mas o pai, que enfrentava dificuldade financeira, não podia custar os estudos. Em 1851, aos 19 anos, tomou a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de cursar medicina, levando consigo a importância de R$400 que os parentes lhe deram para ajudar na viagem. No Rio de Janeiro, ingressou em 1852 como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Para poder estudar, dava aula de filosofia e matemática. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando praça em 20 de fevereiro de 1858 como cirurgião-tenente. Ainda em 1857, candidatou-se ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina com a memória algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento, sendo empossado em sessão de 1 de junho daquele ano. Nesse mesmo ano, passou a colaborar com a Revista da Sociedade Físico-Química. Em 6 de novembro de 1858, casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou no início de 1863, deixando-lhe um casal de filhos. Em 1859, passou a atuar como redator dos Anais Brasileiros de Medicina, na Academia Imperial de Medicina, atividade que exerceu até 1861. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se em segundas núpcias com Cândido Augusto de Marcela Machado, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve mais 7 filhos. Então, Bezerra foi pai de 9 filhos. Já em franca atividade mediúnica, Bezerra de Menezes demonstrava
O grande coração queria semear até o final do século, sobretudo entre menos favorecidos da fortuna, o carinho, a dedicação e o alto valor profissional. Foi justamente a respeito e o reconhecimento de numerosos amigos que o levaram à política, que ele, como mensagem ao deputado Freitas Nobre, seu conterrâneo e admirador, definiu a ciência de criar o bem para todos. Elegeu-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860 pelo Partido Liberal. Quando tentaram impugnar sua candidatura sob a alegação de que o médico militar demitiu-se do Colégio de Saúde do Exército. Na Câmara Municipal desenvolveu um grande trabalho em favor do município neutro e na defesa dos humildes e necessitados. Em 1864 e 1868, foi reeleito para presidir a Câmara de Vereadores. Não se candidatou no exercício de 89 a 72. Em 1867 foi eleito deputado-geral, correspondente hoje ao deputado federal pelo Rio de Janeiro. Dissolvida a Câmara dos Deputados em 1868, com a subida dos conservadores ao poder, Bezerra dirigiu as atividades para outras realizações que beneficiassem a cidade. 1873, após 4 anos afastado da política, retornou sua atividade como vereador. Em 1878, com a volta dos liberais ao poder, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885. Nesse período, criou a Companhia da Estrada de Ferro Macaé Campos, que veio proporcionar uma pequena fortuna, mas que, por sua vez, foi talvez o sorvedor dos seus bens, deixando completamente arruinado. Em 1885, atingiu o fim de suas atividades políticas. Bezerra de Menezes atuou 30 anos na vida parlamentar. Outra missão aguardava para os que, mais nobre ainda, aquela que incumbira Ismael. Ismael aqui era o mentor espiritual das casas espíritas, mentor espiritual do Brasil. Ismael, então, deu uma mensagem para ele na Federação Espírita Brasileira. E para não coroar de glórias que perecem, mas trazer a sua mensagem de imortalidade. O Espiritismo, qual novo maná celeste, vinha atraindo multidões de crentes a todos saciando sua missão de consolador. Logo que apareceu a primeira tradução brasileira do Livro dos Espíritos, em 1875, foi oferecida a Bezerra de Menezes o exemplar pela obra pelo tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que se ocultou sob o pseudônimo de Fortúnio. Então, em 1875, Bezerra pegou a primeira vez um livro espírita na mão. Ele era católico, Bezerra. Quando palavras do próprio Bezerra de Menezes, ao proceder da leitura monumental da obra, lia, mas não encontrava nada que fosse novo. Meu espírito, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu já era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então ele ganhou um livro exemplar do Livro dos Espíritos e foi para casa e leu rapidamente. Então aquilo para ele parecia que ele sabia tudo, parecia que tudo que contém a doutrina espírita ele já sabia. Ele disse, mas porque é fácil para mim desdobrar, acreditar ou vivenciar, que seja, que fosse, ele já era familiarizado com aquilo. Contribuíram também para torná-lo um adepto consciente das extraordinárias curas que ele conseguiu em 1882 do famoso médium receitista João Gonçalves do Nascimento. Mais que um adepto, Bezerra de Menezes foi um defensor e divulgador da doutrina espírita. Em 1883, recrudescido e súbito um movimento contrário ao espiritismo, e naquele mesmo ano foi lançado por Augusto Elias da Silva, o Reformador. Órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, o periódico mais antigo do Brasil ainda em circulação.
Então foi feita uma revistinha, ela tem até hoje a federação tem. Tem gente que tem todas as revistas guardadas, mas não me lembro agora qual é o número que ela tá, porque a gente não assina ela. A gente ganha ela e vê por aí. Às vezes uma pessoa diz assim, eu tenho um monte de coisa de espírito lá em casa, tá uma tranqueira, que lê e guarda, né? Então vocês querem? Queremos, claro, nós queremos. Nós estamos montando uma biblioteca cada vez mais potente com livros e assuntos do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra é o nosso patrono, é o nosso chefe. Nós temos a obrigação de saber alguma coisa sobre ele. Elias da Silva consultava o Dr. Bezerra de Menezes sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritas. O venerável médico aconselhava contrapor-se ao ódio, ao amor e agir com discrição, paciência e harmonia. Bezerra não ficou, porém, no conselho teórico. A Sociedade Espírita, a Sociedade Físico-Química e no Reformador utilizava o pseudônimo de Max e Frei Gil. Então, havia já lançado a notícia de que a livraria que editava os livros espírita tinha uma pessoa que escrevia os livros, escrevia os artigos, escrevia qualquer coisa que quisesse na época escrever. Então era o Dr. Bezerra, usava o pseudônimo de Max ou de Frei Gil. Botava o nome dele, botava Bezerra de Menezes, botava o nome de outra pessoa. Por quê? Porque nós que somos espíritas, para nós não interessa assim se nós fizemos um passe que adiantou para uma pessoa, adiantou para outra não adiantou, sabe? Então tem pessoas e pessoas que frequentam a casa. Então vocês que a gente olha, vocês que estão chegando hoje, a gente olha, a gente vê que se repete. Por quê? Porque você se identifica com a doutrina. Você sente o que é a doutrina espírita para a vida de vocês, vida nossa, para a nossa relação, a relação de amizade, de companheirismo, de alegria, de felicidade. Então, nós somos amigos, de tanto a gente estar junto, de tanto a gente conviver dia a dia. Vocês em outros dias, a gente familiariza o olhar sagrado da aura, da doçura, da beleza que vocês têm. E vocês são belos porque naquele abraço que a gente troca é tão gostoso, é tão bom isso. Então, o dicionarista J.F. Vélez Sobrinho, ali em extensa biografia de Bezerra de Menezes, relacionado para mais de 40 obras escritas e publicadas. São teses, romances, biografias, artigos, estudos, relatórios, etc. Bezerra de Menezes encarnou em 11 de abril de 1900, às 11 horas. 1900, o Kardec morreu. Às 11h30 da manhã. Na casa dele, tinha fortuna, tinha dinheiro ganhado do pai dele, da família dele. Depois ganhou como médico, longa data, foi juntando dinheiro, ganhou. E quando ele se converteu ao espiritismo, ele começou a fazer os atendimentos. Ele atendia num lugar, fosse a casa dele, fosse um local, uma farmácia, algum local que fosse bastante gente, mas tudo gente pobre. As pessoas ganhavam a receita, ele receitava, ele pegava uma criança, botava uma criança, abria os paninhos, essa criança tem fraqueza, tem as dores das doenças da época. Então, seja lá o que for que tinha, né? A doença congênita, tosse, gripe, resfriado. Ele dava o remédio, fazia a prescrição, e coisa assim, mas doutor Bezerra, eu não tenho dinheiro para pagar a receita. Desde não faz mal. Me dá a receita aqui. Assinava atrás da receita, e o cara chegava lá na farmácia que tinha, próximo à casa dele, chegava lá e deixava a receita, ganhava um remédio e ia embora. No final do mês, o doutor Bezerra pegava o dinheiro que tinha, pagava as receitas e soltava um pouco de dinheiro. Aí no outro mês ele tinha dinheiro, no outro mês não tinha. E assim não tinha, foi vagando, a ponto de ficar pobre. Quando ele ficou doente em casa, as pessoas iam lá ver ele. Viu ele, doutor Bezerra, eu estou doente, o senhor me deu uma receita
ele deitado mesmo, sentado no quarto, deitado na cama. Aí foi ficando mais doente, mais doente, mais doente, não se mexia mais. Mas ele percebia que a pessoa estava ali chorando. E aquela multidão de gente em roda dele via lá. O doutor Bezerra, o senhor não pode morrer ainda, o senhor que dá um remédio para nós. Os outros médicos não estão nem aí para nós. Então, o doutor Bezerra fazia, deitado mesmo, fazia, se concentrava, pedia para os mentores dar os remédios, os mentores davam. Aí foi definhando, foi caindo, a ponto de não se mexer mais. Aí ele chorava assim, a pessoa vinha e dizia, doutor Bezerra, você não pode morrer, você tem que dar um remédio para mim, tem que dar para o meu filho, tem que dar para o fulano, tem que dar para minha esposa. E o doutor Bezerra chorava de emoção, né? Sentia que estava chegando a hora dele. Ele dizia assim, eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais escrever. Daí não conseguia falar, aí não falou mais. Aí foi decaindo, não falou mais. Daí ele ficou todo na cama assim, como se fosse eu assim na cama, olhando pro fogo. E ele chorava e as pessoas passavam a mão, passavam a mão nas lágrimas dele, assim, passavam na cabeça, no ouvido. Obrigado. Emocionado? Doutor Bezerra de Menezes, ele ficava então naquela situação de desequilíbrio, de doença, de incapacidade. Tem lugar aqui, vocês querem passar aqui? Tem bastante lugar aqui. Tem bastante lugar. E daí ele ficou somente visualizando as pessoas e as pessoas passavam a mão na lágrima dele, sim, passavam a mão do lado. É uma pessoa que estava ali próximo, de espaço, aqui passava um paninho na mão, passava a mão assim nos olhos dele aqui. Ele lagrimoso, passava a mão do bico, passava a mão. E saiu todo feliz da vida que encostava no doutor Bezerra. Então, até o dia que ele desencarnou, né? Até o dia que ele morreu. Aí, o dia que ele morreu, ele libertou. Aí, morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para consulta. Foi preciso construir-se uma comissão para angariar donativos visando a manutenção e a possibilidade de continuar atendendo e socorrendo sua família. A comissão foi presidida por Mário Quintino Bocaiúva. Por ocasião de sua morte, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec. Quanto mais homens deste existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Então essa foi a biografia de Bezerra de Menezes. E ele deixou um texto para nós refletir. Eu não sei que data foi escrito isso aqui, porque eu achei ela num artigo. E eu achei muito bonito para hoje, para nossa festa, para nós recordar Bezerra, para nós saber mais ou menos quem foi Bezerra. O que ele traduziu, qual foi a mensagem que ele trouxe. Ele falou para nós, ele falou diretamente para o nosso coração, para a nossa vida, para que nós tomássemos um chacoalhão daquilo que ele fosse dizer. Aquilo que ele teve uma maior singeleza, humildade, um espírito altamente de luz, um homem bem conceituado, falando bem. E ele, então, se anulou toda essa parte humana dele, de querer falar bonito, falar rebuscado, falar correto. Ele falava assim, a linguagem muito simples, e essa mensagem aqui ele fala bem simples, vocês vão notar. Eu vou ler para nós. Bezerra de Menezes, caminhando, nome da história. Caminhos que conduzem ao bem, caminhos que conduzem ao mal. Caminhos que levam ao nada e caminhos que podem levar onde você determinar. E para isso, só tem que querer realizar. Fico no astral, minha morada atual, ouvindo e observando todas essas pessoas aí da Terra, reclamando da vida, das dificuldades, das coisas atrapalhadas, das emperradas, daquilo que não consegue fazer. Olha, minha gente, nessa nossa vida,
a dificuldade não existe de fato. É a mente que cria a dificuldade. Não bastasse criar a dificuldade, ainda alimenta a sua obra-prima com sua requinte dos pensamentos negativos, de angústia, de desespero, de temor, de incerteza diante da vida. Mas você sabe, além do medo, qual é o maior alimento para as dificuldades? É a incrível capacidade que você tem de esquecer que foi criado com um coração feito para amar. Acreditando ou não, tendo observado de que de repente você está sofrendo de uma moléstia muito temporária. É como esquecer de si, perder o rumo do encontro consigo, do encontro com Deus interior, toda a força, todo o poder e toda a maravilha. Você já ouviu falar no amor do caminho? Ou do caminho do amor? Muito bem. Resolvi nesse instante que vou trocar a palavrinha caminho pela palavrinha estrada. Vou chamar de estrada, vou chamar de caminho, de estrada, mas de estrada do amor. Você já ouviu falar de estrada do amor? Já ouviu falar da estrada do amor? Ela é uma grande avenida, cheia de flores, multicoloridas e perfumadas, com a essência de seus melhores sentimentos e que espalham para os seus caminheiros o perfume da renovação e a beleza para a vida na terra. Quando a gente começa a se preparar para pôr o pé nessa estrada, a poeira se levanta e muitas vezes pensamos em desistir de encontrar e seguir o caminho verdadeiro. Você pode imaginar o que é encontrar o caminho verdadeiro? Encontrar o caminho verdadeiro é encontrar e seguir as pegadas de Jesus no seu projeto, do arquiteto ao construtor. Para seguir nessa estrada, minha gente, nada mais é preciso que abrir o coração e saber amar e sentir. Nada mais é preciso que abrir o coração, deixar-se ser, abandonar-se naquele calor gostoso de ser você mesmo e sentir-se, perceber-se como criatura de Deus, de se amar. Amar e viver. Que fonte. Bezerra de Menezes. Esse é o nosso patrono. Esse é o nosso patrono que nós tanto falamos nele, se emocionamos, falamos aqui na casa. Nós estamos trabalhando, sim, uma quarta-feira, aliás, uma terça-feira, trabalho de estudo, tudo mais entre nós, requintado, com mais aconchego, mais calma. A gente sente a presença do Dr. Bezerra nas palavras que a gente profere. Quando os colegas fazem uma prece, a gente percebe que ele está ali. Quando nós estamos em trabalho na segunda-feira, na quinta-feira, nós estamos em trabalho, nós fizemos a roda no final do trabalho, você faz uma roda, todos os médicos conversam, falam dos seus problemas, dos seus pedidos, das suas dificuldades, e pedimos para o Dr. Bezerra. E às vezes ele está ali, a gente está sentindo que ele está ali. Está na expectativa de falar, quem sabe o que ele não poderia falar para nós, né? Mas o médico fica receoso de receber Bezerra, essa baita, essa envergadura espiritual, um homem tão bondoso, tão rico, tão cheio de virtude. Aí então a gente fica, o médico pensa, passa o doutor Bezerra, dá umas palavrinhas com o médico entende, dá para outro, dá para outro. E às vezes nossos colegas têm medo de passar porque não tem aquela certeza, nós não temos certeza. Qual é a certeza que nós temos? Nós temos vidente que tem evidência esporadicamente. Às vezes eu estou aqui orando, tenho evidência. Eu vejo o Dr. Bezerra caminhar em meio de nós, tá, a luz apagada. Eu vejo os espíritos trabalhando nas macas, vejo as macas nos cantos, aqui, sempre nos cantos as macas, eles deitados, os espíritos do lado, um na frente, outro atrás. Eles se levantam na cama, se deitam na cama, ficam fazendo todo o trabalho. E no final, quando a gente ora, que normalmente sou eu que oro, eu vejo as camas todas levantadas, os espíritos de pé, que podem caminhar, ficam em pé. Os que não podem caminhar ainda, ficam deitados nas camas, todas as camas assim, tudo nas bordas, nos corredores, nas bordas. E
daí a gente vê o doutor Bezerra tratando um por um, assim, botando a mão um por um, botando a mão um por um. Depois vem nos médios de tempo. O médico está apanhando, tá? A gente está vendo que estão fazendo um passe, aquela pessoa está recebendo o passe, está sugando, está fazendo barulho, está sugando, pedindo energia, está entrando energia assim que parece que não tem fim. E ele dando, ele dando. Aí eu vou dar um apoio para o médico se faz para trás, eu fico segurando a barra, e eu dou energia, o doutor Bezerra me dá energia e eu passo para vocês. Então são coisas maravilhosas que nós enxergamos às vezes e às vezes não. Às vezes eu enxergo muito bem o doutor Bezerra trabalhando. E às vezes eu não enxergo, mas ele está sempre aqui. Então nem sempre a gente pode ver, nem sempre a gente está preparado para ver. Nem sempre eu estou, vamos dizer, estou aqui, eu estou falando. Então, às vezes eu pergunto para os colegas, você está sentindo o Bezerra? Tá? O Bezerra vai dar o passo? Vai conseguir dar passo para mim? Vai, né, por ele. Então, são vários colegas que têm condição de dar o passe pelas mãos da advogada do Dr. Bezerra a vocês. Então, isso são grandezas espirituais, são verdadeiros tesouros espirituais que nós recebemos e que a bondade de Deus permite isso. Muitos colegas, muitas pessoas já receberam o passe direto do Dr. Bezerra. Muitos de vocês. Se a gente fosse dizer, né, às vezes eu digo, hoje foi dizer aqui que deu o passe. Mas é a tutela dele, é gente dele. Ele gosta muito da nossa casa. Ele gosta muito da nossa casa. Nós temos que falar nele, às vezes em quando, porque se nós temos um espírito de escola, um espírito grandioso, um espírito de luz de Deus, a bondade de Deus bem perto de nós, então nós temos que agradar a Ele. Nós temos que fazer as coisas que Ele se sinta cortejado, ele se sinta respeitado por aquilo que ele é, porque ele é muito simples. Então, que Deus nos abençoe, Jesus esteja conosco sempre, nos ajudando, e que todos fiquem em paz, que o Dr. Bezerra possa fechar a nossa noite com chave de ouro. Nós, entre nós, trabalhadores dessa casa, e alguns companheiros, colaboradores da casa, trouxemos um bolinho, umas guloseimas, para nós comemorar o aniversário do Dr. Bezerra. O aniversário foi terça-feira, dia 29 de agosto. Terça-feira. Mas nós não fizemos na segunda, porque não era ainda o aniversário dele, o aniversário era terça, 192 anos. E depois nós podemos fazer um mês inteiro que combina terminar o mês hoje, né? Então, hoje nós teremos uma comemoração, um bolo para ele. Aqueles que quiserem pegar o bolo e comer aqui, uma fatia, ou duas para cada um. Eu não vi o bolo, cara. A dona Nina chegou meio atrasado. Ela aqui, a nossa boleira. Mas os outros bolos que vieram ali, a gente já sabe que todos vão pegar uma fatia. Então é para vocês saborear. É um bolo festivo, é um bolo de amor que a casa oferece para vocês. É uma simbologia. É um bolo. A simbologia de cada pessoa ganhar uma fatia que é do nosso desejo. Depois do passe, pegam o bolo e voltam, sentam aqui para comer. Tá? Então vamos procurar fazer silêncio, que nós vamos trabalhar igual com essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra. Era esse o recado, agora a prece com a Malu. Vou levar para ele o bolo agora? Não, eu não consigo falar essa palavra. Ah, tá. Então é isso que eu faço. Oi. Só levar o bolo. Levar para ele o bolo. Eu acho que é melhor estar para cá. Tira o braço. Cada um vai tomar o passe, sai do passe e vem para cá. Vamos orar então.
Vamos orar, vamos orar. Socorro. Ai, que bonito. Não, não. Eu acho que sim. Trazer o outro. Veja você. Continua. Não, esse não tá aí, não sei. É só pra. Olhar a fotografia dos bolos. Quem tem celular aí, faz um passo. Faz um passo. Sério? Faz a foto que tem aí pra nós. Fica na frente. Tá? Feito isso, então fecha a luz para nós orar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa estada aqui. Bondoso Deus, amado Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual dessa casa, nessa noite estamos em festa, estamos em alegria, o nosso coração está jubiloso de alegria, de felicidade, de contentamento, de estarmos emanados com o Senhor nessa noite bendita e agradável, agradável na temperatura, agradável para nós sairmos de casa, para o aconchego dos nossos lares. Muitas pessoas precisando de cura, doutor Bezerra. Muita gente procurando harmonia para o seu lar, viver em paz, viver docilmente, viver com essa equipe maravilhosa nos atendendo e nos socorrendo de todas as formas, de todas as maneiras, de todo socorro. Essa equipe Bezerra de Menezes, da nossa casa plantada aqui no alto, nessa coxilha muito alta de Santa Rita. Então, não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que nós viemos aqui nessa noite, não é por acaso que nós estamos dentro da casa de Bezerra de Menezes, esse espírito de luz, de escola que nos ajuda, que nos intui, que nos abençoa, que nos proteja. Nós estamos dizendo feliz aniversário para o senhor, doutor Bezerra. É a nossa prece, a maneira que nós temos de orar, de agradecer por tudo que o senhor tem nos dado, por tudo que o senhor nos dá, pela falange que nos visita, esses médicos que o senhor montou, os socorristas, laboratoristas, os espíritos afins que lhe ajudam nessa escala evolutiva, nessa esteira de luz, nessa bondade que o Senhor esparrama pelo mundo inteiro, onde se tinha uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de alento, precisa de vibração amorável, precisa de paz, precisa de algo para mudar a sua vida, o Senhor está ali. O Senhor está presente na sua casa, na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, no seu emprego, na sua solidão da rua, nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, no momento de agradecer, no momento de pedir, no momento de louvar a Deus, de sentir as vibrações amoráveis dele, Deus, de Jesus, nosso Mestre, e do Dr. Bezerra, incansável, 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 espírito luminar da grandeza transcendental, da grandeza de luz, da grandeza de paz, da grandeza de esperança,
da grandeza de ternura, o Senhor nós agradecemos, doutor Bezerra. Que Deus lhe conceda cada vez mais trabalho, cada vez se multiplica as pessoas aqui na terra que vão clamar o seu nome, que vão fazer as preces, que vão pedir em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja na rua, seja nas casas, seja nas orações da sua noite, do seu dia, da sua tarde, se lembrando do Senhor, que alguma coisa que nós tiver que passar, nós possamos passar com galardia, com sabedoria, com assistência espiritual do Senhor e toda a sua envergadura espiritual. Todos os mentores que trabalham nessa corrente, todos os mentores, protetores, guias de luz, de chave, de espiritismo, de verdade, de luta, de vida, que estão conosco a cada noite de trabalho. Obrigado, doutor Bezerra, muito obrigado. Nós somos humildes a te agradecer e que o Senhor possa fluidificar o bolo dessa noite, esses bolos que foram feitos com muito carinho, com muito amor. Foram feitos esses bolos nessa noite. Ele possa ser fluidificado, ele possa ser imantado com vibrações amoráveis. Que cada fatia que a pessoa comer seja para entrar no seu corpo como bálsamo curador da noite, como fonte de amor, de bondade, de luz e de caridade. Que aqueles que se sentirem mais fragilizados, mais doentes, mais tristes, com câncer, pessoas que estão com câncer, estão na casa fazendo marca, fazendo trabalho espiritual para melhorar. Que cada um melhore sua vida, que cada um melhore o seu humor, que cada um melhore dentro de casa com seus familiares, na grandeza, na Bezerra, na proteção desse Bezerra maravilhoso. Que esse Bezerra esteja como alimento para nossa alma, como vida abundante para todos nós. E que assim seja, graças a Deus. Ah, tem que acender agora. Caiu. Caiu. Pergunta para ajuda se vão acender a bebê. Então, vamos cantar parabéns. Vem cá, Nandinho. Será que fez? Será que é artista? Essa aqui que é a artista do bolo. A salva de palmas dela. A Márcia que está na marca também, ela fez o outro bolo. Também uma salva de palmas. Apaga lá de novo para nós cantar parabéns. Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí assim, ó, você põe e daí eles vão colocar na bandeja, você só toma o passe, voltam, sentam e daí vem a bandejinha, tá? Pode deixar isso aqui, é o mesmo, né? Corta aquele lá.